Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Terapeuta Estoico, mantendo um fluxo suave de vida em um mundo cada vez mais complexo. Aqui nesse canal nós falamos sobre filosofia estoica, também conhecida como estoicismo, uma antiga escola de filosofia fundada por volta de 300 a.C. por um comerciante chamado Zenão de Sítio. A filosofia estoica depois se espalhou, chegou até Roma no ano de 155 a.C. A filosofia estoica floresceu por aproximadamente 500 anos. Compreendendo e, principalmente, praticando o estoicismo, você pode aprender a governar a si mesmo, a ter autocontrole, ou, como se diz atualmente, autorregulação emocional. Como você já deve ter percebido, os estoicos ocupavam diferentes papéis, diferentes posições sociais até bastante distintas. Marco Aurélio, por exemplo, era imperador, um homem muito poderoso, enquanto Epiteto era um escravo, posteriormente foi liberto, foi emancipado, fundou sua própria escola. Depois de Zenão, a escola teve outros diretores. Por exemplo, Cleantes, ele era boxeador, e Crísipo, que foi o terceiro diretor da escola após Zenão e Cleantes, ele era corredor, né? E ambos escolheram também o estoicismo. E hoje abordaremos uma reflexão de Epiteto exatamente sobre o tema liberdade de escolha. Eu sou Yuri Machado, sou bacharel em filosofia, praticante estoico, sou psicólogo clínico, terapeuta cognitivo comportamental. Conforme a gente conversa ao longo desses dias, a ideia é uma reflexão a cada dia durante todo o ano de 2024. Reflexão, meditação, com base no livro Diário Estoico, do autor norte-americano Ryan Holiday, um estudioso moderno que tem se dedicado muito ao estudo do estoicismo. Caso você tenha interesse em conceitos, em conteúdos já abordados, eu te convido a visitar, a conhecer os vídeos dos dias anteriores. Vamos para a reflexão de hoje. Vamos colocar aqui na tela. Vamos colocar na tela o livro O Diário Estoico, do Ryan Holiday. 19 de janeiro, tem como título Aonde quer que você vá, lá está a sua escolha. Então vamos abrir aspas para Epiteto. Um pódio e uma prisão são ambos lugares, um elevado e o outro baixo. Mas nos dois, tua liberdade de escolha pode ser mantida se assim desejares. Fecha aspas. Então, qual é a ideia aqui inicial? É que não importa as circunstâncias, você sempre vai ter a liberdade de escolher como se sentir. Você vai ter sempre a liberdade de escolher a atitude apropriada. Vamos então ao que diz o Ryan Holiday. Todos os estoicos ocupavam posições muito diferentes na vida. Alguns eram ricos, né? Exemplo, Sêneca. Sêneca era um dos homens mais ricos de Roma. Já outros haviam nascido na base rígida da hierarquia romana. Para alguns, as coisas eram fáceis, para as outras, inconcebivelmente difíceis. Isso também é verdade a respeito de nós. Todos chegamos à filosofia vindo de diferentes origens, e mesmo em nossa vida experimentamos períodos de boa e de má sorte. É um pouco aquela ideia da roda da fortuna,
medieval, né? Ninguém fica ali no alto, no topo o tempo inteiro. A vida ela tem sucessão de eventos. Ora a gente está numa fase um pouco melhor, ora nem tanto. E mesmo para aqueles que foram generosamente, talvez do ponto de vista financeiro, afortunados, isso não significa que essas pessoas estão livres das adversidades, né? Por exemplo, o caso de Sêneca, que teve perda de filho, que teve exílio, né? Então, não importa tanto as circunstâncias, né? A arte de viver é também sobre as circunstâncias, sobre o que acontece com a gente, mas é muito também sobre a maneira como a gente reage a esses eventos, a esses acontecimentos. Um pouco mais do Ryan Holiday. Mas em todas as situações, adversas ou vantajosas, devemos fazer apenas uma coisa: nos concentrarmos no que está sob controle, em oposição ao que não está. Aqui volta o conceito, lá desde do primeiro dia, do 1º de janeiro, a ideia de dicotomia de controle. Né? A gente entender e aprender a distinguir o que está na nossa esfera de controle e o que está fora dela, para que a gente não perca tempo, nem energia, nem afeto, desperdiçando tudo isso com algo que a gente não pode controlar ou sequer influenciar, para que a gente volte o nosso foco para aquilo que está dentro da nossa esfera de controle. Né? Então, ele diz, agora mesmo poderíamos estar abatidos com as lutas, ao passo que apenas alguns anos atrás talvez estivéssemos vivido no luxo e dentro de apenas poucos dias poderíamos estar tão bem que o sucesso seria realmente um fardo. Uma coisa permanecerá constante, nossa liberdade de escolha, tanto no quadro geral quanto no restrito. Ou seja, nada pode nos tirar a liberdade de escolha, nenhuma circunstância. Quer seja a gente esteja vivendo um bom momento, quer seja a gente esteja vivendo um momento de maior desafio. Aí ele vai dizer, concluindo, na verdade, isso é clareza. Não importa quem somos ou onde estamos, o que interessa são nossas escolhas. E o que são elas? Como iremos avaliá-las? De que maneira faremos a maioria delas? Essas são as perguntas que a vida nos faz, seja qual for a nossa posição. Como você responderá? Então, quem resumiu bem esse ponto foi o Viktor Frankl, né, que esteve no campo de concentração, e ele disse, a única coisa que não pode ser retirada de nós é a nossa liberdade de escolha. É a escolha que a gente faz quanto à nossa atitude, como a gente pode experimentar uma sensação e ter uma atitude diante de qualquer circunstância, por mais brutal que ela possa nos parecer. Nada, nenhuma circunstância, nem ninguém pode retirar a sua liberdade de escolha. Então, faça bom uso. E eu te convido para escolher, seguir, acompanhar o nosso canal Terapeuta Estoico aqui no YouTube. Te convido a curtir. Se você considerar que alguém pode se beneficiar desse conteúdo, você pode compartilhar, escolher compartilhar. Né? E amanhã a gente, se o destino permitir, se encontra novamente para mais uma meditação, para mais uma reflexão. Muito obrigado.